está nessa transição, elas te dão uma energia muito forte, pode ter certeza. Além disso, gente, um sonho, para ele acontecer, ele precisa ser integrado em diversos níveis lógicos de pensamento. Quem construiu, né, essa hierarquia de sonhos aqui, ou melhor, essa hierarquia de níveis, foi Gregory Bateson, estudioso da psicologia, da antropologia, de diversas outras áreas, e que dá para a gente utilizar essa estrutura dele, pensando que esta é a estrutura lógica do jeito que a gente pensa. Se eu penso naquela estrutura, eu também posso sonhar naquela estrutura. Alguns de vocês já viram, eu já comentei sobre essa estrutura. Muitas pessoas pensam e sonham sobre bens materiais. É aquele cara que sonha com um carrão, é a pessoa que sonha com um prato de comida, certo? Só que para esse sonho acontecer, sempre vai depender de um nível lógico superior. Quem disse isso foi Einstein. Ele disse o seguinte, que um problema não se resolve no mesmo nível lógico em que ele é criado. Então, se eu tenho que resolver um problema no mundo material, no ambiente, qual é o nível lógico imediatamente superior? Quem já teve aí comigo? Quem lembra? Está na tela. Comportamento. Então, essa é uma coisa simples. Mas, gente, eu digo para vocês, tem muitas pessoas que não se dão conta disso. O cara olha para fora, olha para a rua e diz assim, tá chovendo, né? Tá ruim o dia hoje. Ah, sim, tá ruim o dia hoje. E aí você pergunta para ele, e o que você vai fazer nesse dia ruim? Nesse dia que tem chuva? Essa pergunta está induzindo o cara a pensar no quê? O que você vai fazer no comportamento? Então eu começo a fazer as pessoas a pensar em o que tem que ser feito. Comportamento. Por isso que 90% das estratégias não acontecem, porque é um nível lógico superior, um nível lógico difícil de pensar. E aí a pessoa pensa assim, num dia como hoje, assim, a gente tem que fazer isso. Ou então uma organização tem um problema e ela tem que ter alguma atitude, mas a gente não sabe como fazer. Claro, se não sabe como fazer, temos um problema, precisamos subir de nível de raciocínio. O próximo nível é a capacidade. Eu preciso adquirir capacidades para ter comportamento. De novo o ditado do Einstein. Para eu resolver um problema em um determinado nível lógico, eu preciso subir esse nível lógico de pensamento. E aí quando eu me dou conta das capacidades que eu preciso ter, adquirir, desenvolver e treinar, eu vejo que é difícil, que é complicado, que requer esforço. Sabe que a maior parte das pessoas faz, olha para aquilo ali e pensa assim, isso não é para mim. Eles não acreditam que é possível. Estamos num outro problema, nível das crenças. E aí tem gente que olha e pensa assim tão fortemente que ele se identifica com uma pessoa que não tem condições de fazer. E ele diz assim, não, eu não sou um cara para fazer isso. E aí eu estou num nível altíssimo de identidade. E às vezes esse nível de altíssimo de identidade ele é tão forte, tão profundo, que acaba a ser um nível de pensamento que a gente chama de nível espiritual. Espiritual não no sentido do espiritismo, mas no espiritual no sentido de fazer parte de. Por exemplo, agora estamos todos aqui dentro de uma sala, no espírito de aprendizado. Poderíamos estar agora para começar um coquetel festivo, estaríamos todos no espírito festivo, fazendo parte de um grupo que está entrando numa festa, participando de uma festa. Agora estamos fazendo parte de um grupo que está aqui, de certa forma, discutindo, pensando num tema. Então é esse o conceito. Toda vez que a gente integra esses níveis todos, a gente começa a sonhar, começa a construir metas fortíssimas. Toda organização que quer fazer a coisa diferente, toda pessoa que quer fazer realmente as coisas acontecer, precisa construir seus sonhos nesses níveis. Então o sonho legal que vai acontecer, ele integra todos os níveis. Você começa a perguntar o seguinte, olha, nós queremos fazer dessa organização a organização mais bonita, mais bem decorada, né, de todo o Brasil. Legal. Quais são as atitudes que precisamos ter? Quais são as habilidades que precisamos desenvolver? O que a gente precisa acreditar para realmente fazer isso com energia? Qual é a nossa identidade? A que grupo nós queremos pertencer para fazer isso acontecer? Aí isso se transforma numa coisa muito forte. Daqui para cima, nas nossas crenças de identidade e espírito, muitas vezes nós não nos damos conta. Por quê? Porque está lá no fundo do baú. Está lá junto com os nossos valores que vêm lá da nossa infância. Toda organização tem suas crenças, tem seus valores e muitas vezes estão como um iceberg na parte de baixo do oceano, sem a gente conseguir enxergar. Como eu estou falando para vocês, quero compartilhar com vocês o seguinte. A chance de você conseguir o que você não tem nenhuma ideia
é igual à chance de você voltar de um lugar de onde você nunca esteja. Então, se você não sonha, se você não tem ideia do que você quer construir na sua organização, na sua vida, como que você vai fazer? Então, primeiro a gente precisa construir aqui, transferir para o papel, que é o que a gente faz, e aí depois sim realizar na prática. Vou pedir para vocês fazerem um exercício, é um exercício pessoal, a gente não vai precisar compartilhar com ninguém. Mas pensa numa meta sua, pensa numa coisa importante para você, para a sua vida, seja profissional, seja pessoal. E aí vamos construir, vamos fazer com que essa meta se transforme numa coisa muito forte. Olha só, é um sonho. Aquilo que você está pensando agora pode ser um simples sonho. Como que você faz para isso se transformar numa meta? Simples, gente. A diferença entre um sonho e uma meta, a diferença essencial está no prazo. Então isso que você pensou agora, bota um prazo. Só que esse prazo não pode ser assim, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano. Se é daqui a 3 meses, que dia é hoje? 22? 23. Então, 23 de setembro, mais 3 meses vai dar 23 de dezembro. Então a tua meta, se fosse 3 meses, seria prazo 23 de dezembro. Certo? Se é uma meta muito grande, para daqui a 10 anos, então usa mês e ano. Vai ter uma bela referência. Setembro de 2019. E aí vamos transformar tudo isto em uma realidade. Eu aposto, garanto para vocês, assina embaixo se você quiser, que essa meta que você está construindo agora, seguindo rigorosamente o que eu vou dizer, vai acontecer nesse prazo que você estipulou ou antes. Olha só. Primeiro, perguntinha básica para você. Isso que você está pensando agora é possível? E você é capaz de fazer isso? De alcançar essa meta? E aqui a pergunta crucial, fundamental, que às vezes a gente não se dá conta. Você merece isso? Essas 3 perguntas precisam ser respondidas. E com profundidade. Precisa ter sentimento para responder essas 3 questões. Certo? Então, passou nesse estresse, gente, você já está muito forte. Eu garanto para você que essa meta já está se transformando numa coisa muito real, muito forte na tua mente.